Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que está por toda parte, mas que quase ninguém vê. Por trás de cada produto que usamos, existe uma rede incrível de medição e controle que trabalha sem parar, 24 horas por dia. Vamos descobrir como essa verdadeira orquestra industrial funciona. Para começar, vamos pensar numa analogia. Pode parecer estranho, né? Uma fábrica cheia de máquinas e canos comparada a uma orquestra sinfônica. O que elas poderiam ter em comum? Bem, essa pergunta é o segredo para a gente entender a precisão e a coordenação absurdas que a indústria moderna exige. Pensa só, assim como um maestro rege dezenas, às vezes centenas de músicos para criar uma harmonia perfeita, um sistema industrial precisa controlar milhares de pequenas coisas ao mesmo tempo, tudo isso para garantir que o processo seja preciso, eficiente e, o mais importante de tudo, seguro. Para facilitar, a gente pode dividir essa nossa orquestra em 3 grandes seções. Primeiro, temos os sentidos. São os sensores que estão lá lendo o processo, como se fossem os músicos lendo a partitura. Depois, vem os músculos, que são os atuadores, os dispositivos que fazem as coisas acontecerem, como os músicos de fato tocando seus instrumentos. E claro, comandando tudo, temos o cérebro, que é o nosso maestro. Então vamos começar pelos sentidos. Em praticamente qualquer processo industrial que se possa imaginar, existem 4 grandezas, 4 variáveis que são a base de tudo. Elas precisam ser monitoradas o tempo todo. São os pilares da instrumentação: nível, vazão, temperatura e pressão. A primeira é o nível. Parece uma coisa simples, né? Medir a altura de um líquido ou de um pó dentro de um tanque. Mas isso é absolutamente vital. Um errinho aqui pode causar um transbordamento perigoso, um baita prejuízo, ou pode simplesmente parar toda a produção porque um tanque de matéria-prima esvaziou-se sem ninguém perceber. Em seguida, a vazão. Basicamente é a quantidade de alguma coisa, um fluido geralmente, que passa por um cano durante um certo tempo. É como controlar o ritmo da produção. Essa medida pode ser em volume, tipo litros por minuto, ou em massa, quilos por hora. Medir por massa é bem mais preciso para gases e líquidos que mudam de densidade com a temperatura, por exemplo. A temperatura. Essa aqui é uma das grandes estrelas do show. Muitas reações químicas, tipo as que fazem um plástico, um remédio, só acontecem na temperatura exata. É que nem fazer um bolo, sabe? 1 grau a mais ou a menos e a receita desanda. Na indústria é a mesma coisa, só que numa escala gigantesca, e as consequências de um erro podem ser bem mais sérias. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, a pressão. Em muitos processos, a pressão precisa ficar controlada numa faixa super estreita. Se ela sobe demais, pode causar vazamentos, rupturas, acidentes gravíssimos. Por isso, monitorar a pressão é uma das maiores prioridades de segurança numa planta industrial. E para isso não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada num exemplo clássico de um sentido: o tubo de Bourdon. É um dispositivo mecânico genial, usado há mais de um século para medir pressão, e que funciona de um jeito muito inteligente. O que é fascinante aqui é a simplicidade. A pressão do processo entra neste tubinho de metal curvado e o força a se esticar, a tentar ficar reto. É exatamente o mesmo princípio daquelas línguas de sogra de festa de aniversário. Esse movimento é mínimo, quase imperceptível, mas ele é capturado por um sistema de alavancas e engrenagens que amplifica tudo e move o ponteiro que a gente vê lá no mostrador. É pura mecânica, sem precisar de eletricidade nenhuma. Genial, né? Isso mostra um ponto muito importante. Assim como uma orquestra tem instrumentos diferentes para notas graves e agudas, a indústria tem sensores diferentes para cada necessidade. Um diafragma, por exemplo, é ótimo para pressões mais baixas. Mas quando a coisa fica séria, com pressões altíssimas, de até 100.000 PSI, que é uma força absurda, aí quem entra em campo é o robusto tubo de Bourdon. Cada um na sua função. Muito bem. A gente já viu como a orquestra sente o processo, como ela lê a partitura. Agora, vamos ver como a ação acontece. Vamos conhecer os músculos. O principal músculo numa fábrica é sem dúvida a válvula de controle. Mas olha, esquece aquela torneira de ligar e desligar que a gente tem em casa. Pensa mais como um dimmer, aquele botão que ajusta a intensidade da luz, só que para fluidos. Ela é capaz de se ajustar em qualquer posição com uma precisão milimétrica, controlando exatamente o fluxo das coisas. E como ela atua? O cérebro do sistema manda um sinal. Classicamente, esse sinal é um sopro de ar. É isso mesmo, um sinal de ar comprimido que varia numa faixa bem específica, de 3 a 15 psi. Esse ar empurra uma membrana dentro do atuador que move uma haste para cima ou para baixo, e a ponta dessa haste abre ou fecha a passagem do fluido lá dentro do cano, com uma precisão impressionante.
Bom, já temos os sentidos que leem a música e os músculos que tocam os instrumentos. Agora falta conhecer o maestro, a inteligência que coordena essa operação toda. As salas de controlo mudaram da água para o vinho. Antigamente eram paredes gigantescas, cheias de relógios e gráficos de papel, e os operadores precisavam correr de um lado para o outro para ficar de olho em tudo. Hoje, um único operador, sentado confortavelmente, consegue supervisionar uma planta inteira a partir de algumas telas de computador, com tudo organizado de forma lógica. E essa evolução toda foi possível graças a duas tecnologias principais, os CLPs e os SDCDs. Para simplificar, pensa no CLP, o controlador lógico programável, como o baterista de orquestra, especialista em tarefas rápidas, repetitivas, para manter o ritmo, sabes? Perfeito para uma linha de montagem. Já o SDCD, o Sistema Digital de Controlo Distribuído, é como um maestro de uma seção inteira, gerenciando processos contínuos e bem complexos, como os de uma refinaria. E essa citação resume perfeitamente a mudança de mentalidade. Antes, o operador tinha que caçar os dados no meio daquele painel gigante. Hoje, o sistema moderno já entrega informação de bandeja, de forma contextualizada. Isso torna muito mais fácil entender o que está acontecendo e tomar as melhores decisões. Certo. Então agora vamos juntar todas as peças e ver a nossa sinfonia completa em ação. Então, recapitulando a nossa metáfora, os sensores são os sentidos, lendo o processo sem parar. Os atuadores, como as nossas válvulas, são os músculos, executando as ações. E os controladores, os CLPs e SDCDs, são o cérebro, o grande maestro que garante que tudo aconteça na mais perfeita harmonia. Da comida que a gente come, ao combustível que usamos, passando pelos remédios que nos curam, essa sinfonia invisível da instrumentação está sempre lá, trabalhando nos bastidores, garantindo a qualidade, a eficiência e, claro, a nossa segurança. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Com a chegada da inteligência artificial, da automação cada vez mais avançada, esses maestros digitais estão ficando ainda mais autônomos. Qual será o próximo movimento nessa evolução? O que acontece quando a orquestra, quem sabe, aprende a reger a si mesma? Fica aí a reflexão.